Depois de muitos e muitos anos, o Clube do Remo voltou para a Série A do futebol brasileiro. O que muitos não imaginavam era que esse time brigaria não apenas por Série A, conseguiria a vaga e, surpreendendo todo mundo, colocaria o Pará novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Coisa que não acontecia desde o ano de 2005, quando, o que talvez você não lembra, o Paysandu disputava a primeira divisão. E naquele ano caiu para até agora não voltar mais. Fato é que o futebol paraense já disputou Libertadores. Impossível não lembrar de 2003, quando o Paysandu derrotou o Boca Juniors na Bomboneira. E agora o futebol paraense quer fazer história mais uma vez, com um Remo muito preparado, que não chegou até aqui por mero acaso. Com caras competentes que trabalharam fino nesse Remo, o clube tá desbravando novas coisas. E certamente a lista de reforços do Remo vai surpreender você. Até porque tem nomes que você talvez nem imagina, mas é um Remo que não vem pra Série A pra fazer bobeirinha não. Não vem pra ficar vendo assim de espectador, vem pra tentar coisa grande. Mas você quer acompanhar junto comigo? Então vamos então. Desde já, aquele protocolo de sempre, peço pra você deixar o like e se inscrever no canal. E se não tiver conhecido aí no Zefute, prazer, eu sou Gabriel, mas aqui me conhecem por Zefute. Então, o que você tá esperando? Quer dizer, o que eu tô esperando? Vamos direto pro vídeo. Vamos começar com a primeira vinculação do João Lucas com o Remo. Lembrando que ele foi a primeira contratação do Grêmio em 2025, mas não correspondeu dentro de campo. Foram 20 jogos e um gol marcado ao longo da temporada. O jogador também sofreu com 2 lesões musculares na coxa esquerda, que o afastaram por cerca de 4 meses dos gramados. Com contrato até 2027, o lateral estava realmente fora dos planos da direção. Essa informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Vene Casagrande e foi confirmada pelo GE. O João Lucas, que chegou com grande expectativa na equipe gremista, não conseguiu render. E esses jogadores que às vezes não conseguem render no time X, entram para um time Y e conseguem render. Conseguem tanto se entregar mais para o novo projeto, como também ter novas viabilidades de mostrar o futebol. O caso do João Lucas é sim de um jogador que pode não ser um dos principais laterais do Brasil, mas que ainda é jovem e, se usado da melhor forma, do jeito certo, pode ajudar em muito a equipe do Remo, principalmente porque a parte da lateral pode ser sim uma das carências do clube para toda a temporada. E vamos ao segundo nome, talvez mais polêmico dentre todas as contratações, muito por conta de declarações do passado. Vamos agora para falar de Iago Pikachu, que de fato foi acertado para o Remo nessa temporada de 26, e com isso acabou contrariando uma declaração feita no passado por ele. Ídolo e cria das categorias de base do Paysandu, o jogador teve a contratação oficializada nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro, ou seja, 2026 já começou com surpresa para os remistas. Em 2018, Pikachu participou de uma entrevista no canal Desimpedidos e havia sido questionado sobre qual clube ele não defenderia de maneira nenhuma. Na época, ele falou do Remo. Anos depois, Pikachu acertou com o clube azulino e marca uma reviravolta na relação do jogador com o futebol paraense. O jogador estava no Fortaleza, onde atuou por 5 temporadas e tinha contrato válido até esse dia 31 de dezembro. Pelo Leão do Pici, atuou em 286 jogos, time que mais vestiu a camisa por sinal, marcou 61 vezes, concedeu 35 assistências, 2 Copas do Nordeste e 3 campeonatos cearenses. Durante os anos em que esteve no Fortal, saiu de forma breve para atuar no Shimizu S-Pulse do Japão, onde atuou por apenas 12 jogos, retornando ao time cearense logo em seguida. Antes, jogou em 253 jogos com a camisa do Vasco, se tornando o jogador que mais vestiu a camisa do clube carioca em todo o século XXI. É um jogador experiente que, querendo ou não, chega para tentar agregar ao Remo e, principalmente, em boa forma e condição, tende a ser uma das principais lideranças técnicas da equipe. Por mais que tenha ficado toda essa rixa referente ao passado, o Pikachu ainda assim quer mostrar que vai entregar todo o seu futebol pro Remo, vai se entregar de corpo e alma e não apenas brincando com o torcedor do Remo. Apesar de ter dito antes que não jogaria, ele quer mostrar o porquê veio pro Remo, principalmente para levar o time para uma campanha muito digna no Brasileirão. Na parte dos volantes, o Remo também foi esperto e contratou um volante que estava no futebol japonês. O nome dele é o Zé Ricardo, ele tem 26 anos e é um reforço para a temporada. Natural do Rio de Janeiro, o novo jogador azulino iniciou a carreira na base do Fluminense, sendo emprestado para o Boa Vista, onde teve 2 passagens. Zé Ricardo ainda passou por Londrina, Goiás. O volante carioca foi o segundo jogador contratado pelo Leão em toda a temporada. Ele é um volante talvez não para ser o titular absoluto, mas certamente para fazer uma diferença no meio campo, nem que seja por reserva. Até porque vimos no projeto de times
como Mirassol, que o essencial nem sempre é trazer grandes nomes de peso, mas sim nomes que sejam, por mais que humildes, consigam pés no chão e trabalho duro, até porque com trabalho duro e pés no chão, o Remo pode ir muito, muito longe. Até porque hoje no futebol não se ganha apenas com individualidade, na verdade, o coletivo diz muito sobre equipes vencedoras ultimamente. O Remo também anunciou a contratação de um velho conhecido do futebol nacional, Patrick de Paula, volante de 26 anos, nessa quarta-feira 7. O jogador já está integrado ao elenco azulino no CT do Retrô, em Pernambuco, e afirmou estar muito feliz com o acerto, que era um clube de tradição com torcida apaixonada, que vinha motivado, comprometido e pronto para trabalhar forte para ajudar a equipe dentro de campo na temporada do Remo. O volante chega com 26 anos e traz uma qualidade e experiência para o Leão, com passagens por Palmeiras, Botafogo, Criciúma e Estoril Praia de Portugal. Patrick estava atuando pelo Estoril de Portugal, emprestado pelo Fogão, e agora cede o volante para o Leão. Na Liga Portuguesa, entrou em campo 9 vezes e marcou uma vez. É a terceira vez que o Carioca é emprestado pelo Glorioso. Em 2024, vestiu a camisa do Criciúma. Ele foi uma das primeiras grandes contratações da era SAF do Botafogo, depois de chamar a atenção do Palmeiras. Ele foi contratado por 6 milhões de euros à época, em 2022, no time do Rio de Janeiro, mas conviveu com lesões nesse período, atuando apenas 58 vezes pelo Fogão em pouco mais de 3 temporadas. Pelo Glorioso, tem uma Libertadores e o Brasileirão do ano de 2024. Time que o formou, o Palmeiras, foi a equipe em que Patrick de Paula atuou mais vezes na carreira. Foram 101 jogos como profissional e 2 Libertadores com uma Copa do Brasil. Para reforçar ainda mais o meio campo, o Remo conseguiu acertar o empréstimo do Patrick junto ao Santos, pois o Santos acertou a saída do Patrick e já estava sem muito espaço pelo Remo. A informação foi inicialmente publicada pelo jornalista Júnior Cunha. Patrick disputou a temporada de 2025 emprestado ao Atlético Paranaense e, ao retornar, não teria espaço no elenco do Santos. Patrick disputou 41 jogos, sendo 28 como titular. O jogador registrou 87% de acerto nos passes, contribuiu com 2 assistências e somou 23 passes decisivos, com 32 interceptações, 85 desarmes e 131 bolas recuperadas. Ao longo das partidas teve aproveitamento de 55% nos duelos individuais. O desempenho acabou rendendo nota média de 6,91 no SofaScore. O destaque de Patrick foi no Colorado, quando viveu sua melhor fase na carreira. Em 2022 acertou transferência com São Paulo, onde também teve temporada de destaque. No ano seguinte, o meia foi para o Galo, onde permaneceu até acertar com o Santos. Ele chega talvez não para ser um dos principais meias do campeonato, mas sim para tentar dar a volta por cima, até porque quando jogava no Inter, todo mundo dizia que era um jogador extremamente técnico e muito bom de bola, com grande noção de jogo. No Remo, ele chega para ser titular e principalmente para comandar esse meio campo daqui para frente. O Remo também anunciou oficialmente o Aleph Manga. O atacante chega ao Baenão após passagem pelo Avaí e amplia opções ofensivas do Leão para a próxima temporada. O desempenho de Aleph Manga em temporadas anteriores projetou o atacante no cenário nacional. Após se destacar pelo Volta Redonda, foi contratado pelo Goiás e, na sequência, acertou com o Coritiba. Em quase 80 jogos pelo clube, marcou cerca de 30 gols e ainda deu mais de 10 assistências. A trajetória do jogador, no entanto, teve uma pausa após a suspensão de 360 dias impostas pelo STJD em razão do envolvimento dele em um esquema de manipulação de resultados. Durante o período de afastamento, Manga atuou pelo Paphos do Chipre até ser liberado para voltar aos gramados em outubro de 2024. Na última temporada, o atacante defendeu o Avaí. Ao fim do ano, chegou a ser procurado pelo Remo, segundo o próprio jogador, mas acabou acertando com o clube catarinense, onde atuou ao longo de 2025. E como última contratação acertada pelo Remo, temos o Carlinhos do Flamengo. Ele tem 28 anos e chega por empréstimo junto ao Flamengo. Natural de Jaú, em São Paulo, Carlinhos já treina com a equipe azulina no centro de treinamento do Retrô, onde o clube faz a pré-temporada. Em 2025, Carlinhos chegou no Vitória, também por empréstimo. No Leão do Bahia, atuou 23 jogos e marcou 4 gols. Além de vestir a camisa dos clubes rubro-negros, Carlinhos também tem passagens por Noroeste, Grêmio Novo Horizontino, Corinthians, Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus de São Paulo, Camboriú e Nova Iguaçu. Uma carreira muito longa mesmo. O novo atacante azulino permanece com o Remo em Pernambuco até dia 17 de janeiro, véspera da Supercopa Grão-Pará,
disputada entre Leão e Águia de Marabá no estádio Mangueirão. Ele chega também para ser uma boa opção e principalmente por poder sim ter chances na titularidade do Remo, por que não? Ele realmente não se provou ser um jogador de Flamengo, do nível que o Flamengo precisa hoje, mas ainda assim não é um centroavante ruim, pode ajudar e muito o Remo nessa Série A. Olha, sinceramente o Remo pode até não conseguir coisas tão grandes assim na Série A 2026, de repente pode virar até o Mirassol, por que não? E seria muito legal, mas o que é mais legal ainda é ver que um time da tradição do Remo está novamente na primeira divisão depois de tantos e tantos anos, coisa que não acontecia há muito tempo atrás. E certamente uma equipe de massa como o Remo é, que tem a torcida apaixonada como o Remo tem, que lota estádios como a torcida do Remo lota, é mais do que especial ter esse clube no futebol brasileiro, principalmente na Série A. A elite do futebol ganha um time que sim, vai ser guerreiro e lutar o possível para conseguir permanecer no topo. E certamente o torcedor do Remo tem que ter esperança. Exemplos como o do Mirassol fazem crer que sim, o Remo tem capacidade de ir mais longe na Série A nacional. Mas e você? Coloca fé no Remo para 2026? Comenta embaixo e conta pra mim. Deixa seu like se gostou de vídeos como o Remo aparecendo aqui no canal. Eu sou o Zefut e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!